Bom dia, pessoal. Quintou. Hoje é dia 23 de outubro de 2025, são 7 horas da manhã. Você deve estar saindo da sua cama animado, porque o fim de semana está pintando no horizonte aí, com uma previsão de tempo bom aqui para o Sudeste, de modo que pode sair da cama bem animadinho, porque o dia hoje promete, tá? Friozinho aqui em São Paulo, né? Friozinho nas capitais mais ao sul do Brasil. E vamos que vamos. Muita notícia quente aqui no noticiário para atualizar as informações, para que você possa ter um dia muito produtivo, falando com seus colegas de trabalho sobre os temas que estão aí na agenda, né? Na boca da imprensa, na boca dos jornalistas. E vamos logo começar aqui com os destaques do dia, você possa saber sobre o que a gente vai falar hoje. A primeira informação do dia é uma notícia alvissareira para quem acha que a Carla Zambelli merece, né, uma passagem de volta ao Brasil, escoltada devidamente aos costumes, para cumprir pena aqui, um país que ela disse que ela deplorou, que o sistema carcerário, dizendo que na Itália era muito melhor. Agora mudou de ideia. Mas o Ministério Público da Itália diz que não, que Carla Zambelli não deve ficar por lá, deve vir para cá. E isso inicia um procedimento muito complexo de extradição que vai depender não apenas daquilo que quer o Ministério Público e a Justiça da Itália, mas também aquilo que pode fazer o governo central, que ao final é quem vai determinar se haverá ou não extradição, né? E Carla Zambelli pode permanecer na Itália se Giorgia Meloni quiser um governo de direita lá que acolhe os direitistas do mundo, e não pode fazer nada pela Zambelli ainda, né? Mas ontem o PL, por exemplo, se indignou com essa decisão, né? Vamos ver tudo isso hoje, tá? Enquanto isso, né, a Carla Zambelli se ferrando lá na Itália, o Conselho de Ética livrou a cara do Bananinha por 11 votos a 7, né, um placar folgado. Os deputados que integram esse conselho, que parece ser um conselho contra a ética, né, resolveram manter o mandato desse deputado que está lá nos Estados Unidos sem trabalhar, sem representar o Brasil, fazendo uma campanha antipatriótica, uma campanha de lesa pátria, de perder o mandato. Portanto, essa mácula continua pesando sobre o parlamento brasileiro. Esse é um dos nossos outros destaques, tá? Por falar em idas e voltas e tudo mais, quem volta ao ninho dos tucanos é Ciro Gomes. Ciro Gomes ontem voltou ao PSDB numa composição muito estranha, né? Inclusive elogia a extrema-direita, um dos piores parlamentares do Brasil, que é o tal André Fernandes lá. É um sujeito que não tem um pingo de respeito pelas instituições brasileiras e ontem foi afagado pelo Ciro Gomes, né? Quem te viu e quem te vê, né? Quem um dia, como eu, votou no Ciro Gomes achando que ele era um progressista, estava enganado, porque ontem ele estava super à vontade lá no ninho da fina flor dos reacionários no seu estado natal, no Ceará. E o ministro Luiz Fux, né, que coroou a sua vida jurídica como um aliado do bolsonarismo, já não faz parte mais da primeira turma. Ele agora está na segunda turma. O ministro Fachin autorizou a transferência dele, porque a ministra Carmen Lúcia, que era mais velha do que ele, portanto, tinha a precedência para caso quisesse, ocupasse essa vaga aberta com a saída de Barroso. E aí o Fux está lá agora na segunda turma. Só que ele continua votando os processos que já estavam agendados na primeira turma. Então você ainda vai continuar vendo aqueles votos cansativos e tenebrosos do ponto de vista doutrinário, né, amparando aí a defesa dos golpistas brasileiros. Ele que né, do alto da sua longa carreira como magistrado, agora aparece como advogado de defesa dos réus da tentativa de golpe, absolvendo. E curioso, né? Depois de mais de 600 condenações de bagrinhos por causa das mesmas razões que ele agora quer anistiar os tubarões dessa quadrilha golpista. Muito interessante. Bom, é isso, gente. Esses são os destaques. E eu vou começar logo aqui pela conversa de todo dia com o meu companheiro Alex. Por quê? Hoje o Alex... Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Tudo ótimo? Tudo beleza. Eu cheguei aqui, vou cometer uma incontinência aqui, tá? Cheguei aqui e falei, e aí, Alex, tudo bem? 6 horas da manhã. Eu falei, não, tô passando mal. Eu falei, porque o Palmeiras perdeu algum jogo? Não, é por outras razões. Sim. Mas hoje o Alex vai sofrer, porque tem jogo lá na altitude, lá em Quito, né? Palmeiras e LDU.
E aí, Alex? Isso mesmo, Panunzo. Lembrando que ontem eu já estava sonhando, já estava imaginando. No meu sonho, o Palmeiras perdia de 2-0 no primeiro tempo e conseguia a virada e ganhava o jogo por 3-2. Ali, Panunzo, a gente sabe que tem aquela altitude de 2.734 metros de altura. E o Palmeiras vai jogar lá hoje no jogo de ida da Libertadores contra a LDU no estádio Rodrigo Paes Delgado. Lembrando que a LDU não é um time que está entre os quatro, ela é o menos favorito, porém é um time que tem tradição na Libertadores. Eliminou o Fluminense ali em 2008, foi campeão em cima deles naquela final contra o Fluminense. E nisso o Palmeiras vai lá tentar, para mim, um empate é de ótimo tamanho, mas o Amaral que está aqui atrás está torcendo para uma vitória de 2-0 ali do Palmeiras e tudo. Então vamos torcer para que amanhã eu esteja feliz e não triste aqui nesse programa, Panunzio. Pois é, mas esse sonho seu aí é um sonho que é meio um déjà vu aí do passado, porque 3-2 foi o último jogo, né? E foi ruim, hein? Domingo. Eu acho que não sei se eu tô traumatizado com esse resultado ou algo do tipo, hein, Panunzio? Deve estar. Ô, Alex, tem uma reclamação recorrente aqui na nossa área de comentários, as mulheres pedindo para a gente falar mais sobre esporte feminino. E aqui eu aceito muito bem duas críticas que tem que fazer, porque, primeiro, nós falamos sobre esporte aqui levemente só, né? Só no aquecimento aqui da nossa live, do nosso jornal. E a gente trata de futebol, porque é o esporte de preferência do Alex, né? Eu que sou jejum, leigo em futebol, não entendo nada disso, mas nós vamos procurar atender a reivindicação. Nós não somos o governo Lula, tá? A gente vai atender as mulheres, viu, o Alex, não é isso? Isso mesmo, tanto que tem uma pessoa da nossa audiência, que é a Rita, que ela me manda mensagem lá no Instagram pedindo pra gente dar mais voz ao futebol feminino. Sempre que tem algum esporte, algo do tipo atrelado ali ao futebol feminino, algum campeonato, eu tento trazer no Desperta. Às vezes passa ou não, porém a gente vai se atentar mais a isso para trazer mais informações relevantes e atualizadas do futebol feminino aqui no Desperta também, Panunzio. Bom, vou ler aqui alguns comentários aqui, tá? Se não repara não, Alex, Sim. Não quero te ofender, nem agravar o seu estado de tensão terrível, tá? Mas tá aqui, olha, o Pablo Dias está dizendo para nós aqui, ó, a LDU vai amassar o Palmeiras e o Cruzeiro vai cometer o crime no fim de semana. Sim, o Anderson que tá aqui, ele falou que vai ser quanto, Anderson? 3-0, ele acabou de confirmar aqui comigo, 3-0, e ele vai ficar secando, eu tenho certeza que amanhã, e se o Palmeiras ganhar, ele aparece. Se não, Panunzio, não sei onde o Anderson vai estar, não. Tá bom, o Armando César tá pedindo para nós um negócio que a gente não queria fazer, para não passar uma vergonha pública aqui, que é falar do jogo do Flamengo ontem. O Instituto Datalex, Sedlex, ontem teve 100% de erros, infelizmente, né, Alex? Sim. Ontem o Flamengo ganhou de 1-0 ali do Racing, jogando no Maracanã. Foi um resultado, pra mim, eu acho que é um pouco abaixo, porque jogando em casa você tem que ganhar de uns 2-0 pra você ir tranquilo lá na Argentina. Porém, o Flamengo fez o dever de casa com o gol do Carrascal ali no finalzinho. E nisso, Panuso, eu errei mais o resultado ontem, que eu fui mais sendo clubista do que na razão. Eu concordo aqui, porque o time do Flamengo é bem superior, tanto que tá sempre disputando ali as competições. Mas ontem esse 1-0 ali com o Racing agora vai decidir na Argentina na próxima semana, Panunzio. Muito bom, olha aqui, ó, Maria Centenário, faltam pelo menos a agenda dos eventos femininos e os principais resultados. Nós vamos nos comprometer com isso, hein, Alex? Vamos atender a mulher, tem razão, tem muita razão, tá? Meu assessor já estava buscando aqui, vai ter alguns jogos no fim de semana ali da seleção feminina. Muito bom, beleza. Então vamos lá, vamos falar do Flamengo agora? Bora. Isso, beleza, maravilha. Erramos, né? Erramos. 100% de erros aqui ontem. Amanhã nós temos que acertar tudo para manter a margem em 50%, né? Sim. Fala aí do jogo de ontem, então, por favor. Então, Panunzio, ali o Flamengo foi bem superior nos 90 minutos, tem tanto que teve algumas oportunidades de gol, porém o goleiro do clube argentino fechou a retaguarda e tem um chute até queima-roupa ali que ele conseguiu tirar a bola. E nisso o Racing fez o gol ali, um gol de escanteio, porém foi anulado por uma falta. O juiz e o VAR
viu que detectou que teve uma carga ali no jogador do Flamengo e anulou o gol. Também teve um gol do Samuel Lino que foi anulado por impedimento ali no início da jogada, e o que valeu realmente foi o gol ali do Carrascal aos 89 minutos. Primeiro teve um chute do Samuel Lino, o goleiro rebateu e sobrou, o Carrascal fez o gol que decretou ali a vitória, e nisso deu essa esperança para o torcedor do Flamengo e na Argentina por um empate para chegar à final da Libertadores, Panunzio. Muito bom. E olha, falando sobre o jogo do Palmeiras com a LDU hoje, não quer desanimar vocês palmeirenses não, tá? Mas 2.800 metros de altitude, tá? Não vai ser fácil não, hein? Quito, tá? É um desafio, porque lá falta ar para respirar, né? Não é como La Paz, mas é duro, né? É um desafio. E bom, e os prognósticos aqui... Desculpa, Alex, pode falar. Perdão. Então, Panunzio, ontem, saindo um pouquinho, a gente esqueceu de dar o jogo de ontem entre Bahia e o Internacional, um jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia ganhou de 1-0 o gol do William José ali após o rebote do pênalti, Panunzio. Beleza. Então, gente, olha, compromisso firmado, tá? A gente adora dar notícia aqui sobre a autonomia feminina nos esportes. Podem ficar certos disso, tá? E o Alex vai se empenhar em trazer pra gente as informações, porque tá muito justa essa reivindicação, tá? Isso mesmo, e também se tiver algum outro esporte, diga aqui nos comentários que a gente vai buscar para ver o que melhor atende a nossa audiência também, né, Panunzio? Isso aí. Bom, olha, tem até uma reivindicação aqui, cadê? Panunzio tem que participar, é o Agnaldo Rui, tá dizendo, Panunzio tem que participar das opiniões junto com o Alex. Palex, ele tá criando então... aqui. Mas, gente, eu não entendo nada de futebol, nada, não gosto, não assisto, eu sei que é uma conversa importante, por isso que a gente mantém esse espacinho aqui. Isso. Mas eu realmente, se eu der uma opinião sobre futebol, é igual eu falar sobre, sei lá, física quântica, entendeu? Uma coisa assim bem complicada. Então, Panunzio, quanto vai ser o resultado do jogo de hoje entre LDU e Palmeiras? 3-0 para LDU. Eita. Vamos ver. Vamos surpresa. Vamos nessa, Panunzio. O Alex quase perdeu o fôlego agora ali, ó. Gente, então vamos lá para a meteorologia, para a gente saber o que está acontecendo com o clima no Brasil. Vou botar aqui na tela para vocês, aqui vou diminuir um pouquinho o tamanho desse mapa, porque ele tá grande demais, não cabe inteiro na tela, agora cabe. Bom, vamos lá, olha, hoje os eventos extremos estão assim demarcados no mapa, né? Só lá no coração do estado do Amazonas, tangenciando ali Mato Grosso e Rondônia, há alerta severo de tempestade, mais ao norte, né? Essa região está habituada com chuva torrencial, então não vai haver problema. Aliás, é até bom que chova aqui na calha sul do Amazonas, porque, né, mês passado a gente falava aqui que os rios lá estavam sofrendo com a seca. E agora chegou para valer a chuva. Chuva que vai se estender aqui, olha, por todo o estado do Pará, Mato Grosso do Sul. E aí começa o oposto, que é a falta de umidade relativa do ar. Olha, hoje vai ser um dia muito complicado para quem mora aqui entre o centro e o noroeste paulista, o Triângulo Mineiro e o sul de Minas Gerais, porque tem aqui um alerta de baixa umidade muito severo, né, e no momento que nós já estamos praticamente aí terminando o mês de outubro, eu vou ler aqui o que diz aqui esse alerta para que você possa se sintonizar. Umidade relativa do ar variando de 30% a 20% nessa região todinha que aparece aqui no mapa à direita. Incêndios florestais, os riscos são baixos, porque, né, chove intermitentemente nessa região, mas a recomendação é para ter cuidado, porque esse nível de umidade não é legal, tá? E agora, vamos para o mapa da previsão do tempo, para a gente saber como é que vão ficar as temperaturas hoje nas capitais do Brasil. A gente tem aqui, olha, Porto Alegre com céu claro, temperatura começou com 14, vai a 26, em Florianópolis vai a 23, uma madrugada com 13, Curitiba de 10, aqui Curitiba continua confirmando a condição de geladeira do Brasil, né? De 10 a 21, em São Paulo de 12 a 26, no Rio de Janeiro de 15 a 26, em Vitória a máxima será de 25 e lá em Belo Horizonte, o dia começou bem frio lá, em Minerada hoje está congelando, começou com 10 e vai a 20. E aí nós temos aqui no Mato Grosso do Sul uma máxima prevista de 34 graus, o pessoal vai passar calor lá. Em Cuiabá, 36 graus, né? Em Goiânia, olha, não chove hoje, tá? 32 graus de máxima em Goiânia e em Brasília, 25 graus. Nos dois lugares o dia começou fresquinho. Em Palmas, a temperatura vai a 35. Cuiabá, a 36, eu já falei.
Porto Velho, a máxima será de 33, em Rio Branco, nublado, chuvoso, tempo, máxima de 29, em Manaus, máxima de 33, na mesma condição, Boa Vista, 35 graus, e aí já em Macapá não chove mais. Mas o tempo vai ficar nublado e a máxima vai a 33 graus, em Belém 1 grau a mais, 34 nas horas mais quentes do dia. Em São Luís teremos 32 graus, nuvens, mas sem chuva. Em Teresina a mesma coisa, com máxima de 35. E aqui no Nordeste, Fortaleza, dia claro, com máxima de 30, João Pessoa a mesma coisa, 29 graus de máxima em Recife, em Maceió 30, em Aracaju 27 e em Salvador 25 graus de máxima, fresquinho lá em Salvador e chovendo, né? Pode ver que aqui, olha, aparece, né, essa área demarcada em verde aqui no mapa, um verde mais intenso na altura da capital, Salvador, tá? Então esse é o tempo hoje no Brasil, friozinho que vai continuar, um fim de outono frio aí para animar a gente, com calor nas horas mais quentes, tá? Vamos começar então com os destaques das notícias, vamos, são 7 horas e 15 minutos, bom dia para você que está acordando agora. E aqui está a página principal do site do ICL, que é o iclnoticias.com.br. E temos aqui mais uma notícia exclusiva sobre rolo de parlamentares com jatinhos e tudo mais, né? Elmar Nascimento viajando nos jatinhos que seriam do Antônio Rueda, aqueles mesmos que serviam para transportar os cabeças lavadores de dinheiro do PCC, tá? A informação conta de um relatório da ANAC, daqui a pouco eu vou detalhar para vocês. Tivemos ontem, né, esse espetáculo lamentável de falta de apreço pela compostura no parlamento, que foi explicitado pelo fato de que o Conselho de Ética continua sendo muito mais um escudo de proteção dos maus parlamentares e das péssimas práticas políticas, porque ontem os conselheiros desse conselho tiveram a oportunidade de expurgar do parlamento alguém que envergonha o Brasil em todos os sentidos, que é o deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo o que todo mundo sabe que ele está fazendo. Mas o Conselho de Ética, por 11 votos a 7, decidiu livrar a cara do Bananinha e deixá-lo ainda à vontade, na condição de parlamentar, integrante desse parlamento, para continuar a sua insidiosa campanha por lá. E olha, foi uma sessão em que houve uma comemoração da extrema-direita brasileira, Sóstenes Cavalcante, delegado Farrur e Companhia Limitada, que estavam lá comemorando a liberdade. Liberdade de um marginal, que é esse Eduardo Bolsonaro. Agora me espanta muito que essa gente tenha a cara de pau de publicamente aparecer apoiando essa campanha insidiosa contra o país, uma campanha para sancionar o Brasil. Muitas vezes mencionou, inclusive, a possibilidade provocada por eles, né, por esses caras, principalmente pelo Eduardo Bananinha, de que os Estados Unidos empreendessem uma campanha militar contra o Brasil. O Conselho de Ética acha que isso, tudo bem. Esse parlamentar traidor da pátria, não, é um sujeito decoroso. Merece sim ficar lá no parlamento brasileiro, ao lado dessa gente que acha que é igual a eles, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Mas o Lindbergh, como você vê aqui na nossa manchete aqui, já avisou que vai recorrer contra o arquivamento do processo de cassação do Eduardo Bolsonaro. Vamos ver agora os outros destaques. O ministro Luiz Fux, aquele, né, dos votos longos em favor dos bolsonaristas de alto coturno, porque os de baixo coturno ele é contra, mas os de alto coturno ele é a favor. Já não pertence mais à primeira turma, mas vai continuar lá votando nos processos que estavam com julgamento agendado, né? Portanto, não vamos descansar da peruca do ministro Luiz Fux nas sessões dos próximos 2 grupos que ainda precisam acontecer, tá? E ele já é formalmente agora membro da segunda turma e aí começa a avaliação do que significa, como é que vai impactar, né, a atuação do Supremo Tribunal Federal, essa mudança de lado. Na primeira turma, o ministro Luiz Fux estava isolado lá como uma pessoa simpática à ideologia da extrema-direita brasileira. Já na segunda turma, ele vai ter boas companhias lá, gente que pensa igual a ele, Cássio Nunes Marques, né, André Mendonça, e vai ter a companhia também, eu não sei se ele vai gostar muito disso, mas vai estar lá o ministro Gilmar Mendes, que é um ministro autônomo. Ele, no passado, fustigou o PT com votos terríveis, aí, especialmente durante o processo que levou à prisão do Lula, mas ele tem atuado
como um juiz independente. Ele é uma voz respeitada e é uma voz tonitruante, né? Porque ele fala muito e já falou bastante sobre esse que agora é seu companheiro de turma, né? Luiz Fux. Disse que o Luiz Fux está dando vergonha no Supremo Tribunal Federal, confirmou que sim, que critica o ministro em público, mas não o faz pelas costas como faz o Luiz Fux em relação a ele. Portanto, o clima lá na segunda turma vai ser um clima complicado, né? E o ministro Luiz Fux leva consigo para votar lá, por exemplo, o recurso contra a inelegibilidade do Bolsonaro decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral. No passado, quando ele era um juiz que condenava bagrinhos, ele deu sinais de que iria manter a decisão do TSE. Mas agora que ele assumiu a toga verde e amarela, não se sabe exatamente o que ele vai fazer. Vai ser preciso ver qual vai ser o comportamento do ministro Luiz Fux ali. E ninguém hoje que tem capacidade analítica se surpreenderia com uma decisão ao contrário da que ele tomou. No último dia do julgamento do Núcleo 4, por exemplo, o ministro admitiu que mudou de posição, disse que era em defesa do direito. Agora, por que ele não mudou de posição ao condenar qualquer um dos 600 bagrinhos que ele condenou lá para trás, pelas mesmas razões que o levam a absolver os cabeças do golpe no Brasil? É curiosa essa migração do ministro Luiz Fux, né? E merece sim a crítica, sabe? Porque, afinal de contas, é duro ver isso acontecer, né? Uma pessoa condena, participa de 600 julgamentos e mantém a mesma posição, de repente, quando entram os chefes da quadrilha golpista, muda de lado. Não, em defesa do direito. Bom, vamos lá. Olha, temos, infelizmente, nós temos aqui um marco na história do país, que foi a história do assassinato de Vladimir Herzog, ela que começou a colocar fim aos horrores da ditadura militar brasileira, e agora vira um documentário que o ICL vai lançar, e esse também é um assunto em destaque na nossa edição de hoje. Daqui a pouco a gente vai detalhar, tá bom? Enquanto isso, na Câmara, começam as articulações para tentar dar à União o dinheiro necessário para fazer face ao que está previsto, né, no orçamento do ano que vem. Algumas obrigações estão aí muito bem caracterizadas, por exemplo, essa de liberar as pessoas que ganham até R$5.000 do pagamento de imposto de renda. Foi uma promessa de campanha, é justo, né, porque são anos e anos sem correção da tabela do imposto de renda, só que agora é hora de encontrar o local de onde vai sair o dinheiro para pagar essa coisa. E aqui nós temos uma informação positiva, de que o Hugo Mota não resiste mais à votação do chamado Bolsa Milionário, né, que é aquele projeto, lei atualmente, que prevê isenções para os setores mais endinheirados da economia brasileira, como agro, bancos e companhia limitada, né? Dali pode sair o dinheiro que vai tapar o buraco aberto com a concessão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E aqui eu já disse lá na abertura, Ciro Gomes, né, está de volta ao PSDB. Ele ontem voltou a usar essa bravata sobre ladrão, essa coisa toda. Disse, aqui não tem ladrão, ele disse ao se filiar ao PSDB numa cerimônia lá em Recife, né, em referência ao PT. E quem estava do lado dele? A fina flor do reacionarismo de lá. E o Ciro, que é um estranho personagem, seu vai e volta ideológico, fustigou até o próprio irmão para criticar o PT, que é a obsessão da vida dele, né? Por último, destaque, eu já me referi a ele, o Ministério Público da Itália dá parecer favorável à extradição da Carla Zambelli na AGU. Bom, a primeira notícia que nós vamos detalhar hoje é sobre a chegada ao presidente Lula lá em Jacarta, capital da Indonésia. Ele está nesse momento no Palácio Presidencial, no encontro com o presidente da Indonésia, tá? Agora, o duro é falar o nome. Alex, aparece aí, por favor. Aparece aí, Alex. Aparece. Qual é o nome desse palácio? Merdeka. Hã? Merdeka. Merdeka. É o nome do palácio lá da Indonésia. Isso mesmo. Muito obrigado. Eu achei que eu estava lendo errado aqui. Tá aí, ó. Lula chega ao Palácio Merdeka para reunião com o presidente da Indonésia. Em declaração à imprensa, presidentes demonstraram... Merdeka. Demonstraram positividade em relação aos acordos. Brasil e Indonésia serão do tamanho que nós quisermos que eles sejam, declarou Lula, que confirmou, e aqui é que está o lead da matéria, né, que vai disputar o 4º mandato. Um segredinho de polichinelo, aliás. Todo mundo sabe que o Lula é mais candidato do que eu. Toda vez que eu vejo o Lula subindo a rampa do Palácio do Planalto, aquela rampa circular que tem lá dentro,
correndo, eu falo assim, tá aí uma peça de campanha, né? O presidente demonstrando que tem uma baita disposição aos 80 anos, e ontem ele fez uma referência a isso. Vou ler para vocês aqui a notícia no site do G1. Presidente Lula chegou nesta quinta ao Palácio Merdeka, gente, que nome desse palácio, hein? Em Jacarta, 10 horas do horário local, 0 hora de Brasília, foi recebido pelo presidente da Indonésia, que se chama Prabowo Subianto. Durante a visita, os presidentes assinaram diversos acordos e firmaram parceria estratégica. Lula também afirmou que disputará o 4º mandato nas eleições de 2026. O que ele disse, a declaração do presidente? Ele disse o seguinte: eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E eu vou disputar um 4º mandato no Brasil, declarou o presidente brasileiro. Essa visita marca o início da agenda asiática do presidente, que tem como foco ampliar o comércio de proteína animal brasileira, reforçar parcerias ambientais e estreitar laços diplomáticos com países do Sudeste Asiático. Está aí o presidente e a sua contraparte lá, né? O presidente da Indonésia. Logo no início do encontro, ambos os presidentes falaram sobre estarem com boas expectativas. Subianto afirmou admirar a excelência de Lula e os programas feitos para o povo brasileiro. Lula disse que é uma grande alegria voltar à Indonésia depois de 17 anos, mas que desde 2008 os países possuem uma parceria estratégica e espera renovar a relação com essa visita. Ele disse o seguinte: é com muita alegria que eu estou aqui, com muita esperança e muita disposição para trabalhar para que a relação Indonésia-Brasil seja uma relação cada vez mais produtiva. Ele usou a conta no Twitter para dar esse recadão aqui, olha, na conta dele. Fala, obviamente que o texto é da assessoria, portanto refere-se ao presidente aqui na terceira pessoa. E diz o seguinte: recebido pelo presidente Prabowo Subianto, da Indonésia, essa é a primeira visita de um presidente brasileiro a esse país desde 2008, quando ele mesmo já esteve por lá. A Indonésia é parceira estratégica do Brasil, o 4º país mais populoso do mundo, principal economia da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a famosa ASEAN. Nossa relação bilateral tem se aprofundado em diversas áreas, como comércio agrícola, bioenergia, defesa, desenvolvimento sustentável. Com esta visita de Estado que iniciamos hoje, fortalecemos ainda mais esta relação, tá? E, bom, houve também um posicionamento político importante do Lula, porque, como se sabe, né, desde ontem a gente já antecipou isso aqui no Desperta, as chancelarias do Brasil e dos Estados Unidos conseguiram encontrar um horário no domingo para um encontro tão esperado entre Lula e Trump, né? E vai ser um encontro recheado de expectativas. Por quê? Porque tudo indica que não será aquilo que a extrema-direita brasileira prometeu. A extrema-direita prometeu um espetáculo de humilhação, de desrespeito, né? Algo parecido com o que havia acontecido antes no Salão Oval da Casa Branca, quando o Zelensky esteve por lá a primeira vez e logo depois o presidente da África do Sul, que foi super destratado pelo Trump, que é um racista que não consegue esconder de jeito nenhum o quanto ele deplora, né, aqueles que ele considera de raças inferiores. Então ele aproveitou para humilhar esses presidentes, mas com o Lula foi diferente, né? E a gente viu aqui, aliás, até com certo orgulho, que o Brasil foi passo a passo enfrentando cada etapa desse processo aqui com muita sabedoria e com muita calma. Enquanto o mundo inteiro batia na porta da Casa Branca e dava com a cara na porta, porque Trump não queria abrir, o Brasil falou: não, vamos ficar aqui numa posição de espera, as coisas vão acontecer, e elas de fato aconteceram a partir da Assembleia Geral da ONU, né? Esse será o terceiro andar, esse encontro será o terceiro andar, né, no redimensionamento das relações entre Brasil e Estados Unidos, que andaram muito ruins nos últimos meses e que agora voltam a um patamar, né, de normalidade, embora ainda não saiba o que vai acontecer lá em Kuala Lumpur no próximo domingo, quando os dois vão se encontrar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro, o que o Lula falou, né, o que ele fala sobre o cenário internacional, está no Estadão. Olha, Lula sobe tom, critica protecionismo, propõe comércio sem dólar às vésperas das reuniões com Trump. O presidente discurso na Indonésia contra a dependência econômica e cita a coragem para mudar a forma de comércio. Eu já vou dizer que isso aqui
é um sonho que tem sido alimentado por Lula, que provavelmente não terá consequência, porque o dólar, embora seja uma moeda, a moeda de um país altamente deficitário, de um país que só faz se endividar, hoje é a grande âncora e é o dólar que possibilita, por exemplo, a economia chinesa ter acesso a bens de consumo dos Estados Unidos, inclusive a cotas, né, de fundos de pensão, de fundos de ações, fazendo com que uma parte do capital das empresas americanas esteja na mão de investidores chineses. Então o dólar é uma moeda muito forte e é muito provável que esse sonho de criar uma âncora para substituir o dólar não aconteça. Talvez para isso fosse necessário um novo Bretton Woods, ao contrário, né, para tirar dos Estados Unidos a força de um dólar que, embora seja a economia, a moeda que ancora uma economia muito complicada, ainda merece a confiança de gente aí que investe naquela economia ao redor do mundo. Mas vamos lá, ver aqui o que nos diz a notícia do enviado especial à Jacarta do Estadão, é o Felipe Frazão. Ele diz o seguinte: às vésperas da reunião com o presidente dos Estados Unidos, planejada para ocorrer na Malásia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a subir o tom nessa quinta-feira, dia 23, com críticas ao protecionismo, a uma nova guerra fria e propôs o comércio em moeda nacional com a Indonésia, uma alternativa ao dólar americano. Lula afirmou que os países não podem ser dependentes de ninguém. Ele disse o seguinte: Indonésia e Brasil não querem uma segunda guerra fria. Nós queremos comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas, disse o petista. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos a coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agir comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Foi o que Lula disse lá em Jacarta, capital da Indonésia, tá? E, bom, a expectativa da reunião com Trump suscitou uma série de manifestações na internet ontem que eu quero mostrar para vocês, tá? E algumas delas muito curiosas. Quer ver só? Repara aqui comigo, eu vou colocar para vocês porque eu peguei, ontem eu fiquei, assim, bem surpreso com isso que você vai ver na tela. Paulo Figueiredo. Quem é Paulo Figueiredo? Paulo Figueiredo é aquele desocupado que está lá nos Estados Unidos fazendo com o Bananinha a campanha antipatriótica. Olha o que ele escreveu sobre o encontro entre Lula e Trump. Ele que tinha dito, né, que ele e o Bananinha são os donos dos canais diplomáticos, que o Trump iria humilhar o Lula, e não sei o que mais. Olha a mudança de tom. Ele disse ontem no Twitter: meu prognóstico para o possível encontro entre Lula e Trump, amistoso, mas sem avanços concretos, apesar de toda a fanfarra que a mídia estatal, Globo, fará, como se a Globo fosse o demônio, tá? Então, repara a mudança de tom, tá? Essa mudança de tom foi seguida de uma série de indagações, porque a turma dele também não está acreditando, não somos nós só que estamos incrédulos em relação a esse vai e vem, né, dos prognósticos aí de Paulo Figueiredo, que, aliás, anda reclamando de falta de dinheiro na internet, hein? Tá duro lá nos Estados Unidos. O pessoal está achando essa campanha tão complicada que nem os extremistas brasileiros querem mandar dinheiro para ele mais. Mas vamos lá, ele enfrentou as indagações que eu falei. Olha aqui, ó. Uma pessoa chamada Paulistano Médio, que se identifica como Paulistano Médio, escreveu na timeline do Paulo Figueiredo aqui, ó: meu prognóstico é a mesma coisa que aconteceu com Zelensky, né, antevendo aí uma tragédia. Mas o Paulo Figueiredo, né, detrator da pátria brasileira, articulador dessa insidiosa campanha, respondeu o seguinte: não creio que vá nessa direção neste momento. Ou seja, mudou radicalmente a maneira de enxergar a relação do Brasil com os Estados Unidos. Isso aqui é praticamente a assunção da derrota sofrida por ele e pelo Bananinha, né? Nessa campanha vergonhosa que eles movem. Aí começou a reação das pessoas na internet. Por quê? Porque uma mudança como essa, todo mundo nota, né? E vou mostrar para vocês aqui agora o que foi que as pessoas disseram como resposta a isso. E aí eu ilustrei com aquela foto deles lá na frente do departamento, eles do lado de fora do Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde eles não foram recebidos, né, pelo Marco Rubio, quando o ministro Mauro Vieira esteve por lá. Olha só o que as pessoas escreveram na timeline dele. Um tal Hugo Padrão, diz o seguinte: ué, mas até pouco tempo nem encontro seria possível. O que aconteceu?
Diego CE. Prognóstico inicial. O governo brasileiro não consegue agenda com os Estados Unidos. Se conseguir, Lula seria escorraçado como foi Zelensky. Novo diagnóstico. Vai ser amistoso. KKKKK. Acabou a molecagem. Agora a conversa é na mesa dos homens. Engole o choro. Dizendo ele aqui para o Paulo Figueiredo. Mari Rodrigues. Ué, mas você e o Dudu não tinham falado que não ia ter conversa? Cadê os avanços da magnésia, que é Magnitsky, né? Uma referência a Magnitsky, que vocês prometeram? Mais 72 horas? Bernie Lomax diz o seguinte, ué, se você estava na reunião na Casa Branca na semana passada, deveria ter um prognóstico mais claro, não é mesmo? Não essa tentativa de adivinhação à la mãe de Ná, escreveram aqui. Então, assim, a mudança de tom do Paulo Figueiredo foi anotada, tá? Depois, se tiver muita curiosidade, não vou fazer propaganda para ele aqui, mas você pode ir até a timeline dele e ver lá o lamento do Paulo Figueiredo sobre a falta de grana, né? Porque a credibilidade é algo que, uma vez queimado, né, não volta mais, não retorna mais. E esses caras ficaram anunciando o tempo inteiro coisas que eles sabiam, e todo mundo sabia, inclusive nós sabíamos também que não ia acontecer, né? Enfim, imaginando aqui uma relação quase que de guerra mesmo, de intervenção armada entre Brasil e Estados Unidos, coisa que só existe no mundo da fantasia deles. Agora começa a pagar o preço por isso. Vou voltar aqui para o noticiário para a gente continuar aqui na sequência para falar mais sobre o cenário político mundial. Lula na Indonésia. Lula, então, confirmou que vai disputar um quarto mandato na viagem da Indonésia, né? E aqui a Folha de São Paulo anota o seguinte, o presidente Lula confirmou que disputará mais uma eleição presidencial em 2026 durante discurso realizado em Jacarta, na Indonésia. Vou disputar um quarto mandato no Brasil, disse ele. Então, estou lhe dizendo que ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas estou preparado para disputar outras eleições, afirmou Lula ao líder Subianto, antes de dizer, ou após dizer que mesmo após 80 anos está com energia renovada aí de 30 anos de idade, né? Assim eu esgoto aqui o noticiário sobre isso, mas saiba você que ainda duvidava da candidatura Lula, a essa altura do campeonato, que ela não tem volta, tá? O Lula se assume candidato claramente agora para horror dos adversários dele na extrema-direita. Lá no Supremo Tribunal Federal aconteceu a mudança e agora a gente passa a detalhar aqui as consequências disso, né? Matéria aqui no site do ICL, iclnoticias.com.br, dá conta de que o ministro Fachin já autorizou a mudança do Fux para a segunda turma do Supremo, comunicou que o Fux já havia comunicado anteontem que queria sair da primeira turma, onde estava muito incomodado por sempre ser voto vencido, né? E aparecer mesmo como uma espécie de vilão desse processo jurídico-político que o Brasil enfrenta. A matéria é do César Feitosa, da Folha Press, e ela nos dá conta do seguinte. O presidente do Supremo, Fachin, autorizou ontem, quarta, a mudança do ministro Luiz Fux para a segunda turma do tribunal. Decisão que atende a um pedido por Fux na terça. O ministro comunicou que pretende deixar a primeira turma após se isolar dos julgamentos sobre a trama golpista e se envolver em uma discussão com o ministro Gilmar Mendes, que, curiosamente, agora passa a ser seu colega de turma. Portanto, esperemos aqui bons confrontos entre um e outro, porque são dois titãs, né? E o ministro Gilmar Mendes gosta de uma polêmica, ele gosta de uma polêmica. A reportagem assinala que, com a troca, a segunda turma passa a ser composta por quem? Vamos lá. Luiz Fux, Gilmar Mendes, né? Como a gente já sabe. Aí vem Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. Os dois últimos foram indicados por Bolsonaro ao tribunal. O Toffoli é sempre uma incógnita, foi indicado pelo Lula, mas os petistas, em geral, deploram essa indicação, né? E o comportamento do Toffoli é um comportamento errático, não dá para prever nada nunca com relação a ele, de quem sempre se esperam as piores posições, tá? A matéria prossegue. A transferência dos ministros entre as turmas está prevista no artigo 19, Fux, que é um dos mais antigos da primeira turma, tinha preferência. Ele indicou a colegas do Supremo que gostaria de manter participação nos julgamentos da trama golpista. A primeira turma vai analisar agora denúncias contra os dois outros núcleos que ainda não foram julgados, né? Em tese, essa interpretação do regimento permitiria a continuidade dos julgamentos da trama golpista, que é fatalmente o que vai acontecer. Eu conversei com vários juristas ontem, todos afirmam que há uma tradição
do Supremo, e o próprio ministro disse que como essa questão não estava prevista no Estatuto do Supremo Tribunal Federal, não haveria nenhum problema, porque é parte da tradição, tá? Quando há uma mudança, os juízes permanecem com julgamentos que já estavam agendados. Então é isso, né? E aqui nós temos, olha só, a consequência política para essas questões que o Supremo vai ter que enfrentar. Mudança de turma de Fux no Supremo cria um impasse sobre os recursos de Bolsonaro. E aqui é que a coisa começa a ficar complicada, tá? O que nos diz aqui a Folha de São Paulo? Mais uma vez, matéria do César Feitosa. Diz o seguinte: a mudança do ministro Luiz Fux para a segunda turma, autorizado nesta quarta-feira, criou um cenário de incerteza sobre o prosseguimento de processos relacionados à trama golpista e também à Operação Lava Jato. O Supremo tem precedentes tanto favoráveis como contrários à permanência de Fux nos casos. A solução para os conflitos será o primeiro desafio de Fachin no comando do tribunal, e ele pretende resolver o embaraço em acordos com os chefes das turmas. Os ministros Flávio Dino, que agora comanda a primeira turma, né, sucedendo o Zanin, e Gilmar Mendes no comando da segunda turma. Ministros do Supremo e servidores técnicos ouvidos pela Folha destacam que o regimento interno do tribunal tem brechas que permitem a Fux ocupar as duas turmas simultaneamente, de modo temporário, para encerrar o julgamento de processos já iniciados com a participação dele. Seria o caso da trama golpista. A primeira turma condenou os réus em 2 julgamentos sobre a tentativa de golpe de Estado e já tem data para análise das acusações contra outros núcleos. Fux quer manter o direito de voto nos julgamentos e na análise dos recursos dos condenados, como, por exemplo, o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele argumenta que o regimento do Supremo é omisso, ele falou isso textualmente, sobre a participação de ministros em processos em turmas de que já participam. Independentemente da decisão de Fachin sobre a permanência de Fux nesse caso, o julgamento da trama golpista vai seguir em seu ritmo natural. A expectativa é de que o Supremo julgue até o fim de dezembro os recursos de Bolsonaro e dos principais condenados, com o início do cumprimento das prisões definitivas ainda este ano. A propósito, o prazo para apresentação desse recurso continua correndo, né? Hoje já faltam só 4 dias para que as defesas apresentem lá os embargos que julgarem adequados. Mas os juristas do Brasil todos já antecipam que cabe apenas aí um embargo declaratório com pouquíssimas chances de ser conhecido pelo tribunal, tá? Então, não se espere grandes novidades com relação a esses recursos. E aí começa a fase, né, que o Brasil durante tanto tempo temeu, que era o momento de enjaular mesmo Bolsonaro, né, de botar o Bolsonaro na cadeia para pagar pelos crimes que cometeu. E essa é uma das incógnitas de agora, né? Como é que vai ser o cumprimento, a execução da sentença que condenou Bolsonaro? O acórdão foi publicado, os prazos dos recursos estão correndo, eles são finitos, o Supremo tem sido célere e vai julgar nos próximos dias esses embargos apresentados. Se houver segundos embargos, se houver, deve haver, porque os advogados tentam tudo até o limite das possibilidades na defesa dos seus clientes, aí vai acontecer de novo o mesmo prazo, 5 dias e tudo mais, e ao final do mês de novembro, provavelmente nós teremos já a sentença sendo executada. E aí? O que vai fazer com Bolsonaro? A lei manda que ele comece a cumprir a pena em regime fechado. Você se lembra do que aconteceu com Fernando Collor de Mello, né? Mas Bolsonaro tem mais de 70, portanto ele tem o benefício da senilidade e tem problemas de saúde que, por uma questão humanitária, recomendam prisão domiciliar. Fica aqui a pergunta: será que nós vamos ver Bolsonaro enjaulado na Papuda? Ou pelo menos em alguma cela especial, como ficou o Lula, né, ao longo dos seus 580 e tantos dias de prisão lá na Polícia Federal em Curitiba? E o que anda fazendo o Bolsonaro enquanto isso, hein? Olha aqui, vamos dar uma espiadinha aqui no Estadão, que nos dá conta do que ele anda fazendo lá. Está super ativo, tá? Está preso, mas tá que trabalha lá, né, conspirando aí para construir o futuro das eleições de 2026 dentro da sua perspectiva de cenário, né? A manchete é essa: Bolsonaro articula da prisão domiciliar, corrida ao Senado com Michele do DF e Eduardo fora de São Paulo. O ex-presidente está proibido de deixar a casa por descumprir medidas cautelares impostas pelo Supremo,
mas aproveita as visitas autorizadas para avalizar os nomes que concorrerão às eleições de 2026, matéria do Guilherme Caetano do Estadão, que diz o seguinte: há um ano das eleições de 2026, Jair Bolsonaro, do PL, tem articulado candidaturas ao Senado com aliados que recebem em casa em Brasília, onde está em prisão domiciliar. As visitas são feitas sempre mediante autorização do Supremo. A eleição ao Senado é considerada crucial pelo ex-presidente, uma vez que alcançar a maioria das cadeiras pode dar poder ao bolsonarismo para contra-atacar o Supremo Tribunal Federal com o impeachment de ministros. Bolsonaro já disse em público que se tiver mais de 50% de cadeiras no Congresso, vai mandar mais do que o presidente da República, ainda que ele esteja formalmente fora do jogo. Os pré-candidatos que vêm procurando o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para tentar viabilizar uma candidatura, costumam ouvir dele, segundo relatos feitos ao Estadão, que a escolha passa necessariamente pelo ex-presidente por se tratar de uma eleição fundamental para se aprovar o impeachment de ministros do Supremo, uma espécie de fixação do bolsonarismo, né? O ex-presidente está convicto de que a mulher dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, deve concorrer a uma vaga ao Senado, de acordo com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, que o visitou na sexta-feira 17. Esse cenário a colocaria fora da disputa presidencial para a qual ela é cotada. Aliás, o Bolsonaro nunca permitiu que ela acalentasse o sonho de ser presidente da República, para que ele fosse o primeiro cavalheiro e operasse, né, como um titiriteiro por trás da primeira-dama para continuar mandando o país. Mas ele não quer isso, ele não permite que a ex-primeira-dama alimente esses sonhos, né? Aqui há uma declaração, entre aspas, aqui do Sóstenes Cavalcante sobre essa situação. Ele diz o seguinte: em Brasília está muito definido que Michele é candidata ao Senado. Isso está muito cristalizado na mente dele, Bolsonaro. Ele entende que é para proteger a Michele, porque as pessoas sempre saem do executivo com problemas judiciais infinitos. É proteção de marido, afirma só. Até parece, né, que Bolsonaro tem alguma preocupação de marido com relação a Michele Bolsonaro. Sempre foi uma relação de disputa política entre ele e ela querendo ocupar espaço e ele puxando o freio de mão. Prossegue aqui o texto do Estadão. Uma aliada de Michele diz sob reserva que uma eventual candidatura da ex-primeira-dama não partirá dela, mas se Bolsonaro pedir, e que ela tem manifestado desapego em declarações públicas que tem dado. No evento do PL em Rondônia em setembro, por exemplo, ela afirmou: não quero ser presidente, eu quero ser primeira-dama. Sigamos aqui. Conselho de Ética. Que coisa vergonhosa que foi aquilo ontem, hein, gente? 11-7. E chama Conselho de Ética. Deveria chamar Conselho contra a Ética, tá? Matéria da Folha Press, do Ranier Bragon, da Folha de São Paulo, nos conta que o Conselho de Ética arquivou, nesta quarta-feira, a representação que pedia a cassação de Eduardo Bananinha, né, que está lá nos Estados Unidos fazendo aquela insidiosa campanha antipatriótica. O Conselho aprovou por 11 votos a 7 o parecer do deputado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais, segundo quem a atuação de Eduardo está amparada no exercício da liberdade de expressão e na imunidade parlamentar, representando opinião política em contexto de debates parlamentares. Até parece, né? Se fosse cidadão dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro provavelmente enfrentaria a corte marcial. Se estivesse lá na Rússia, por exemplo, fazendo uma campanha pela invasão militar dos Estados Unidos. Lá isso dá até pena de morte. Aqui não. Não dá nem BO lá no Conselho de Ética. Não acontece nada, né? Matéria prossegue aqui dizendo que o Conselho enviou assessores de Eduardo para que ele pudesse participar da sessão por meio de videoconferência, só que o filho do homem não aceitou o convite. A decisão que poupa o deputado foi bancada pela oposição e pelo Centrão, que votou em peso pelo arquivamento. Vamos ver como é que foi isso? Alex, bota para nós aí o vídeo, que a gente tem o registro do momento do encerramento da sessão. Sinceramente, vergonha alheia. Até eu fico envergonhado por essa galera aí. Põe para nós aí, Alex, por favor. Errada a votação. Viva a liberdade! Pelo parlamento! Uma soberania, uma Chega de bandidagem, chega de blindagem. Lula na cadeia. Viva a liberdade! Senhor presidente, por gentileza,
Concluído o processo de votação, na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo o resultado da votação. 11 votos favoráveis ao parecer preliminar do relator, 7 votos contrários ao parecer preliminar do relator. Declaro aprovado o parecer preliminar do relator, deputado delegado Marcelo Freitas, no qual recomenda o arquivamento da representação número 22 de 2025 do Partido dos Trabalhadores, em desfavor do deputado Eduardo Bolsonaro. Conforme o artigo 14, parágrafo 4º, inciso 3º do Código de Ética, o pronunciamento do Conselho pela inépcia ou falta de justa causa da representação, admitido apenas na hipótese de representação de autoria do partido político, nos termos do parágrafo 3º, artigo 9º, será tramitativo, salvo se houver recurso ao plenário da Casa, subscrito por 1/10 de seus membros, observado no que couber o artigo 58 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Comunico ao deputado Eduardo Bolsonaro a decisão do Conselho de Ética de arquivar o processo 22 de 2025. Senhor presidente, é só isso para anunciar, presidente, que a gente... Que vergonha, né? E não tá fácil a vida da extrema-direita, porque defender bandido é um negócio que causa desgaste também. E vocês podem esperar, gente, porque é o seguinte, olha, esse processo político, ele envolve o amadurecimento da opinião pública brasileira, né? Que está descobrindo ainda hoje, às vezes com um inaudito entusiasmo radical e muitas vezes ainda com uma certa ingenuidade, que a democracia tem um custo, né? E o custo da democracia é justamente ter tolerância, uma tolerância limitada, para evitar aqui o paradoxo da intolerância do Popper, com aqueles que conspiram, inclusive, com a própria democracia, né? E agora, ficar defendendo bandido é uma coisa meio indigesta. Não sei como é que esse pessoal tem tanto apreço por isso. Eu fico aqui pensando, né, como é que o Sóstenes Cavalcante chega em casa ao final do dia. Deve chegar estropiado. Fala, putz, olha, eu tive que hoje defender o Bananinha, livrar a cara dele no Conselho de Ética e ainda por cima, né, tive que dar uns palpites lá sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal, da trama golpista. E além disso, ainda tem que defender a Carla Zambelli, que os próprios bolsonaristas dizem que foi a responsável pela prisão do Bolsonaro. Mas agora o Ministério Público da Itália falou, olha, queremos que extradite, né? E aí cria uma questão sensível na Itália e no Brasil, porque a Carla Zambelli tem dupla cidadania, ela é cidadã brasileira e cidadã italiana. E ela fez, né, um corolário de bobagens aí desde que foi sentenciada. Ela fugiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, deveria ter ficado lá, estaria lá acolhida pelo governo Trump, como outros bandidos bolsonaristas já foram. Mas ela fez questão de se escorar na sua cidadania italiana e aí foi que ela quebrou a cara. Ela esqueceu de outros casos, ela esqueceu de Cesare Battisti, ela esqueceu esqueceu de todos os casos de pessoas que tentaram usar a dupla cidadania para se esconder da justiça e quebraram a cara, né? E aí vem o Sóstenes Cavalcante, líder dessa gente toda, dessa gente de tão pouco valor do plano moral e de tantos condenados, né? E de tantos autoexilados por razões que até Deus duvida. Olha só a tuitada dele ontem sobre a Carla Zambelli. Deixa eu botar aqui na tela aqui para vocês, porque senão vocês não vão enxergar nada. Pronto, olha aí, olha. Há muito tempo que ninguém sai em defesa de Carla Zambelli, né? Porque é difícil defender também uma pessoa que criou tanto prejuízo, inclusive lá para essa turma aí. Mas o Sóstenes disse assim no Twitter, olha, espero que a justiça italiana não siga a recomendação do Ministério Público. O que estão fazendo com a Carla Zambelli é uma perseguição política inaceitável. Negar proteção a uma cidadã italiana por motivações ideológicas seria um assinte à soberania e à justiça. O mundo está assistindo e a história não perdoará quem se calar diante de tamanha injustiça. Gente, fala sério, não é fácil ser líder dessa gente, né? É tanto bandido para cá e para lá. Carla Zambelli, estou chamando ela de bandida, sem o menor receio de estar ofendendo alguém, porque ela foi condenada, ela fez uma molecagem do tamanho do mundo, invadiu o sistema de informática do CNJ para plantar lá, nisso que foi um ato de extrema molecagem, né? Uma ordem de prisão falsa contra o Alexandre de Moraes, contratou um hacker, depois o hacker confirmou para ela. E aí o Sóstenes Cavalcante tem que passar os dias defendendo essa bandidagem.
Será que ele faz isso com gosto? Será que ele faz isso com prazer? Né? E por falar em Conselho de Ética, ainda temos, a novela não acabou, não vai adiantar nada, mas o Lindbergh está cumprindo aqui, o Lindbergh, que é o líder na Câmara, está dizendo o seguinte, ó, vou recorrer contra o arquivamento da cassação do Eduardo Bolsonaro. Classificou de vergonhoso o comportamento do Conselho de Ética da Câmara ontem. A matéria aqui no site do ICL nos conta que o líder do PT na Câmara anunciou que vai recorrer ao plenário da Casa contra a decisão do Conselho de Ética de arquivar o pedido de cassação. Ele disse o seguinte, nosso recurso contra a decisão absurda do Conselho de Ética de arquivar o processo de Eduardo Bolsonaro vai ser protocolado junto à mesa da diretora da Câmara. Já iniciamos o recolhimento das assinaturas. É vergonhoso o que aconteceu, afirmou Lindbergh nas redes sociais dele. Segundo o petista, Eduardo Bolsonaro continua conspirando contra o Brasil a partir dos Estados Unidos, onde está desde fevereiro. É um absurdo Eduardo Bolsonaro não ter sido cassado e ainda ter equipe de assessores paga com dinheiro público para seguir traindo os interesses nacionais direto dos Estados Unidos, escreveu ele, né, no seu Twitter ontem. E aqui vem a informação de que o Conselho de Ética aprovou por 11 votos a 7 o arquivamento da representação contra o advogado, tá? Olha, o Congresso Nacional tem manifestado alguma sensibilidade para com causas que dizem respeito à opinião pública e capaz de gerar clamor popular, né? Foi assim, por exemplo, com a questão do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A isenção foi votada rapidamente e foi aprovada por unanimidade, num golaço do governo que acabou sendo encampado por toda a oposição, porque ninguém teria coragem de se insurgir contra um projeto que tem esse potencial, né, de gerar votos, porque são quase 20 milhões de brasileiros que vão passar a ter uma renda um pouco melhor, porque deixam de pagar o fisco conforme o Lula prometeu na campanha. Mas o Congresso é mais sensível ainda a dilemas que dizem respeito à situação dos próprios parlamentares. E uma das coisas que mais irritam deputado e senador é pagar por bagagem quando viaja de avião, tá? Eles foram obrigados a levar só uma malinha de mão quando a bagagem de 23 quilos acabou, passou a ser cobrada, e agora, como se sabe, as companhias aéreas brasileiras passaram a cobrar bagagem de mão. Aí a Câmara está votando, mas ontem o Senado passou na frente da Câmara. Correu e aprovou lá um projeto de lei, que do Randolfo Rodrigues estava parado lá, impedindo a cobrança da bagagem de mão. Esse que você está vendo aí é o senador veneziano Vital do Rego, que foi o relator disso que o Senado aprovou ontem. E o que nos diz aqui essa matéria que está no site da Agência Senado de Notícias? Passageiros de voos nacionais e internacionais poderão transportar gratuitamente até 10 quilos de bagagem de mão, com dimensões padronizadas, sem risco de cobrança adicional por parte das companhias aéreas, é o que determina o PL 120/2020, 2020, hein? 5 anos atrás, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça de forma terminativa nesta quarta-feira, 22. Matéria que agora segue para aprovação pela Câmara dos Deputados. Do senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, a proposta foi relatada por veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, e altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para fechar as brechas que, segundo o relator, permitem práticas abusivas. O texto foi aprovado sem emendas. O projeto fixa parâmetros para o transporte de bagagens de mão em voos domésticos e internacionais ao definir que a franquia mínima gratuita será de 10 quilos. A norma se aplicará ao compartimento superior da cabine e as empresas poderão estabelecer restrições adicionais apenas por razões de segurança ou de capacidade das aeronaves. Em caso de superlotação, o operador deverá despachar o volume sem custo para o passageiro. Essa proposta impede as companhias aéreas de cobrarem pela bagagem de mão, possibilidade aberta por uma resolução da ANAC de 2016, tá? Aí vem a história, né? A pergunta, para que servem essas agências no Brasil, se não para proteger os lobbies empresariais que ela deveria regular? Não serve para nada, né? Não serve para nada. É sempre uma frustração para o consumidor brasileiro receber esse tipo de franquia. E aí vem os diretores e falam, mas precisa tornar o setor atrativo. Beleza. É mais ou menos como se a indústria automobilística fosse autorizada a vender carros sem rodas, né? Você compra o carro, aí você tem que pagar uma fortuna
por rodas opcionais, tá? Ou sem o volante. Não, te vendi aqui o Fusca, mas o volante custa 4 mil e você vai ter que pagar por fora, né? É a mesma coisa que fazem as companhias nessa relação escrachada com os passageiros, tá? E fica aqui anotado que, em defesa dos próprios interesses, o Congresso Nacional é muito rápido. Parabéns, senadores, vocês são espetaculares. E assim a gente encerra o programa de hoje. Antes disso, quero convidar vocês para o lançamento do documentário Herzog, o crime que abalou a ditadura, que você está vendo aqui no meu telão. Olha, estreia aberta nos canais do ICL e Eduardo Moreira vai ser no dia 23 de outubro, que é hoje à noite, tá? Às 19 horas, não é às 20 dessa vez, é às 19. Então, garanta agora já o seu ingresso para você não esquecer de fazer isso à noite, tá? E esse caso é o caso que começou a mudar a história da ditadura brasileira. Precisa muito ser revisto e não pode ser esquecido para que a gente mantenha vivas as instituições e o apreço delas pela democracia brasileira, tá? Você pode pegar aqui, olha, no icl.com.br/Herzog, com H, o seu ingresso, e hoje à noite, às 19 horas, esteja na nossa plateia. Esse documentário é super importante. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, sexta-feira, nós vamos estar aqui para fechar a semana. E eu agradeço muito a sua audiência. Tchau e até amanhã. Comecei a ouvir os gritos do Vlado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar. Falar de Vlado hoje é falar da linha dura do Exército de 75, que desagou em Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele, pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. Tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e principalmente buscar a não repetição.